louvado seja o teu nome. Meu querido, nessa noite a gente começa uma nova série de mensagens. Tem como título: O Céu Responde Diferente. Você crê nisso? O céu responde diferente. Quando tudo parece perdido, Ele faz algo novo, uma vida nova florescer. Quando não há saída, Ele abre caminhos. Quando as correntes parecem impossíveis de serem rompidas, o céu rompe as correntes. Quando a sentença parece definitiva, o céu pode mudar toda e qualquer história. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em João, capítulo 11, versículo 39. O tema dessa noite, dessa série, diz que o céu responde diferente quando parece que é tarde demais. Algumas situações na nossa vida parece que, isso está tarde demais, não tem mais jeito. Já passou muito tempo. Mas creia que se for da vontade de Deus, Ele pode todas as coisas. João capítulo 11, versículo 39. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós oramos, clamando, Senhor amado, que Tu possas visitar cada coração nessa noite. Ó Deus, derrama fé sobre os nossos corações. Deus, aquele que talvez não acredite, aquele que está cansado da batalha, do fervor da guerra, Deus, que saia daqui dessa noite renovado, com fé no seu coração, crendo, Senhor amado, que Tu podes todas as coisas, crendo sim, Deus, que situações podem ser mudadas, transformadas. Realiza a Tua vontade em nós, que toda a incredulidade dos nossos corações caiam por terra em nome de Jesus. Que as nossas experiências, as mais experiências, Senhor, não determinem mais a nossa vida, mas pelo contrário, Senhor Deus, que nós possamos crer naquele que é todo-poderoso, aquele que tem a última palavra, aquele que é maior do que toda e qualquer circunstância. Nós oramos, Senhor, e te pedimos: realiza a Tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nessas próximas semanas, com a ajuda de Deus, a gente vai estar falando sobre esse tema: o céu responde diferente. Eu ouvia recentemente um louvor e falou muito ao meu coração, falando sobre isso, que a última palavra sempre é do Senhor. A palavra final sobre os planos vem do Senhor, a palavra sobre a saúde vem do Senhor, a palavra sobre a nossa família vem do Senhor. A palavra sobre aquilo que a gente colocou no nosso coração, ela sempre virá do Senhor. Então creia que Ele pode todas as coisas. Nas minhas orações, durante a semana, por conta dessa série, eu pedi a Deus que derramasse sobre nós fé. Que a gente pudesse ser homens e mulheres que creem verdadeiramente. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Porque quando tudo parece perdido, quando a sentença parece definitiva e quando as circunstâncias dizem acabou, Deus ainda pode nos surpreender. Você crê? Eu creio. Ele pode. Ele pode, quando tudo parece acabado, Ele pode fazer. Há respostas que só o céu pode dar. Aos nossos olhos humanos, a gente já buscou tanta gente, a gente já buscou, para algumas pessoas já buscou um vidente, já buscou alguém que tem um poder, que tem uma coisa diferente. Hoje em dia muitos cristãos estão nem procurando a palavra, porque eu quero dizer para você que não há novidade no Evangelho, ele está aqui há mais de 2000 anos, mas há o poder do Espírito Santo. Então se você ler, a minha avó lá há muitos anos atrás leu a mesma Bíblia que eu estou lendo hoje. Deus agiu na época dela e está agindo na minha época. E na sua vida também.
Mas pessoas procuram atalhos, procuram pessoas para poder ouvir algo que os seus ouvidos desejam ouvir. Mas eu quero dizer para você que há respostas que o céu pode dar. Há livramentos que só Deus pode realizar. E há situações em que descobrimos que a última palavra nunca pertence às circunstâncias que nos cercam. Nunca. A última palavra pertence ao Senhor. Amém? Capítulo 11 do Evangelho de João fala da morte de Lázaro. Alan até começou a falar aqui no meio do louvor sobre isso. A morte de Lázaro, uma morte emblemática. Melhor, a morte de Lázaro e tudo aquilo que envolve a morte de Lázaro, algo muito poderoso que Jesus realizou. Mas essa história ela é cheia de muita dor, porque as irmãs sofreram muito com a morte de Lázaro. O próprio Jesus diz a palavra que ele chorou, porque era um amigo. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Então tinha dor nessa história, teve amor, porque Jesus amou demais aquela família, como nos ama. Ama você, ama a mim, o Senhor nos ama. Teve ensino, como Jesus ensinou os seus discípulos com aquela história. A gente vai ver num certo momento que o Senhor fala assim, não, calma, ele está lá, a gente vai ficar mais aqui um tempo e depois vamos para lá. E ele vai dizer por que isso, porque ele queria ensinar, ele queria mostrar para aqueles discípulos. Houve fé. E eu quero muito que você preste atenção nisso. Onde há um ambiente de fé, grandes coisas podem acontecer. E nessa história, há fé. Há esperança, gente. Coisas que só vêm do Senhor. A nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra, na palavra do homem, naquilo que vai mudar se tal homem fizer. Não, que a minha e a sua esperança estejam em Deus. A soberania de Deus sobre a morte, sobre toda e qualquer enfermidade, sobre toda e qualquer circunstância, sobre o tempo, e a gente vai falar disso também, e também há milagre. Quem aqui deseja um milagre para a sua vida? Você crê que Deus faz milagres ainda hoje? Eu creio. Louvado seja Deus por isso. Esse versículo que nós lemos é um versículo que Marta está falando para Jesus. É interessante que esse versículo, ele demonstra um pensamento normal, humano, e talvez até esperado, e a gente vai entender quando eu chegar nele, mas só para você, é normal nós, diante de um grande desafio, diante de uma situação como essa, que era a situação de que Lázaro já estava dentro do sepulcro há 4 dias, e os 4 dias têm um motivo, e a gente vai falar, eu espero que o tempo dê para isso tudo, né? Mas Lázaro já estava ali há 4 dias, e Marta fala aquilo, Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Isso é algo esperado por uma pessoa que está em luto, uma pessoa que está em sofrimento. Sabe por quê? Porque eu quero dizer isso para mim e para você nessa noite. Nós somos limitados. Eu gosto muito de dizer que a gente não consegue ver da esquina para lá, a gente só vê até a esquina, mas Deus, Ele vê o todo. Ele sabe de tudo. Nós somos muito limitados e precisamos de algo da parte de Deus para vermos e provarmos do seu agir. E o que nós precisamos é de fé. Repita comigo, fé. Nós precisamos de fé. Sem fé é impossível? Exatamente, nós precisamos de fé. Todos nós precisamos de fé para vivermos com Deus. Preciso de fé para ler a Bíblia. Preciso de fé para orar e saber que Ele está me ouvindo. Preciso de fé para crer que Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu a vontade do Pai, morreu na cruz, para me dar vida e vida em abundância, acesso direto ao Pai. Tudo isso é mediante a fé. Pois é. Efésios 2, 8 e 9, e eu vou ler só um pedacinho, diz, porque pela graça vocês são salvos mediante ao quê, irmãos? A fé. Sem fé não dá. Mas tem hora que parece que a nossa fé está tão pequenininha, está tão fraca, está tão quase desistindo. Mas eu quero dizer para você que, diante da vontade de Deus, Ele foi assunto aos céus e nos deixou quem? O Espírito Santo. Aquele que nos direciona, aquele que nos ensina, não é verdade? Pois é. E esse Espírito Santo que foi deixado, Ele vai seguir conosco até que Ele venha.
E Ele estará conosco fazendo o quê? Nos capacitando. Veja o que diz a palavra em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 7 a 9. Ele fala sobre os dons que são derramados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Ele nos derrama sobre nós capacidades, como você viu aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ao mesmo Espírito, a fé, dons de curar. E isso é para um fim proveitoso. Eduardo, o que isso tem a ver com Lázaro, tem a ver com a minha história, tem a ver com o céu responde diferente? Pois é, Paulo está dizendo que essa manifestação de fé como um dom espiritual é uma capacidade que Deus nos dá para crer e permanecer firme diante de situações extraordinárias. Você já enfrentou desafios assim que você disse assim, isso é grande demais para mim? Olha, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Você já viveu situações assim? Talvez, é muito fácil a gente lembrar de situações como enfermidade, que trazem risco de vida, situações como uma questão complexa de justiça, coisas que são muito, impactantes. Pois é. E nessa hora, o que a gente precisa é ter fé de que a nossa vida está no controle de Deus. E esse dom de fé é derramado sobre nós, conforme eu disse, para crer e permanecer firme diante de situações extraordinárias. E é exatamente essa fé que vai encher o nosso coração e a gente vai se pegar dizendo o seguinte: eu não sei como Deus vai fazer, mas sei que Ele pode fazer. Você já viveu momentos assim? Que você fala assim, olha, eu não sei como Ele vai realizar isso não, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Ele vai fazer. Essa fé é que vai nos fazer vencer, essa fé é que vai nos fazer viver e transpor os nossos desafios e os nossos problemas. Vamos lá para o texto de Lázaro e tudo que aconteceu com ele. Eu quero que você abra então no capítulo 11, versículo 1. Eu vou extrair só 4 pontos de todo esse texto. João 11, 1. Quem era Lázaro? Talvez você tenha já ouvido falar muito sobre Lázaro e talvez não saiba exatamente quem era Lázaro. A palavra vai dizer que Lázaro era um homem chamado Lázaro, estava doente, Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esse era Lázaro, um amigo de Jesus, juntamente com as suas irmãs. Decorrer desses próximos versículos, e eu não vou ter tempo para falar de todos eles, por isso que eu vou extrair só 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero reforçar nessa noite para você é que existem desafios que cooperam para a glória de Deus. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, que são grandes desafios, eles cooperam para a glória de Deus ser manifesta na nossa vida. Versículo 4 do capítulo 11. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus tinha e tem todo controle sobre todas as coisas. Ele recebe a notícia que Lázaro estava doente. Ele já está dizendo aqui que aquela doença não era para a morte, porque ele sabia daquilo que ia acontecer. Que Deus é esse que já sabia o que ia acontecer? Pois é, esse Deus é o meu e o seu.
É aquele que você ora todo dia, é aquele que você abre os teus lábios e fala com ele de manhã, de noite, de tarde, não é assim? Esse é o Deus que já tinha nas mãos, recebeu a notícia que Lázaro estava doente e ele já sabia de tudo que estava por acontecer. E ele já declarou aqui: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu quero dizer para você que muitas das dificuldades que você está passando hoje, que você está, não sei por onde começar, não sei o que fazer, estou assustado, estou com medo, pois é. Eu quero dizer para você que assim como ele tinha todo o controle sobre a vida de Lázaro, ele também tem controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele já sabe o que vai acontecer lá no fim. Então, eu quero dizer para você nessa noite: descansa. Tenha fé de que o Senhor tem tudo nas suas mãos. Tenha fé de que tudo está debaixo do controle dele. O desafio que você vive hoje pode sim cooperar para a glória de Deus. Então, descansa. Eduardo, mas está muito difícil, eu não estou vendo não, o diagnóstico não foi bom, a situação é difícil. Pois é. Aqui era uma enfermidade, naquela época o recurso era muito difícil, muito pequeno, mas Jesus já estava dizendo, não quer dizer que toda enfermidade então não é para a morte? Claro que não, a gente sabe que a gente vai morrer de quê, gente? De velhice, de uma enfermidade, não é assim? Ninguém aqui vai ficar para semente não, tá? Todo mundo aqui vive um tempo determinado por Ele, e vai se encontrar com Ele eternamente. Você tem aí essa esperança? Né? Você vai ser promovido. Quando a gente morre, a gente é promovido, gente. As coisas dessa terra são muito rápidas, passam muito rápido. E a gente vai estar com o Senhor eternamente. Aonde? No céu. Mas eu quero te lembrar que o desafio que você vive hoje pode sim cooperar para a glória de Deus. E você pode ser um testemunho vivo do poder dEle. Então, descanse. O segundo ponto que eu quero reforçar nessa noite é que o agir de Deus fortalece a nossa fé. Vamos ao versículo 11. Versículo 11 diz assim: tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele estava falando para os seus discípulos. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, olha isso, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Tudo o que estava para acontecer a partir dali serviria para ensinar os discípulos. Isso significa que os nossos grandes desafios, as nossas lutas servem para nos ensinar. A gente precisa pedir a Deus um coração ensinável. Um coração que está pronto a aprender mesmo na dificuldade. Quantos aqui já foram ensinados na dificuldade? Você já foi? Eu já fui. No meio do vendaval, no meio do negócio pegando fogo, e aí na hora a gente acha que não, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Ele esqueceu de mim. E aí passa, e aí Ele te dá a vitória, e aquela situação, por mais difícil que seja, tem um fim, e aí você fala assim: olha o quanto eu aprendi com isso. Olha o quanto eu saí mais forte diante dessa luta toda. Olha o quanto eu me aproximei de Deus diante dessa luta toda. Deus é assim, Ele trabalha da forma que Ele quer. A fé também é desenvolvida e fortalecida através das experiências que nós vemos e vivemos. Quem aqui quer ser um homem ou uma mulher de fé? Amém? Eu quero. Agora se prepara, que para ser um homem ou mulher de fé, nós vamos aprender com as experiências. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, ele diz que é dado para um fim proveitoso. É uma capacidade dada para um fim proveitoso. Então prepare-se que vem experiência para você colocar a sua fé em prática. Para botar esse dom que o Senhor está dando, virão experiências. Eduardo, então não quero mais fé não, porque vai vir coisa difícil para testar a fé. Não se preocupe, Deus Ele cuida e Ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Amém? Terceiro ponto. Ele é a nossa esperança viva. Jesus é a nossa esperança viva.
versículo 20. Olha o que diz a palavra. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta era aquela impulsiva, lembra? Que estava sempre envolta em muitas coisas, trabalhando. Maria era aquela que estava mais quietinha, sentada aos pés de Jesus. Você conhece muito bem essa história. Pois é, irmãs completamente diferentes, com atitudes diferentes. Porém, ambas eram alvo dessa esperança viva. Você vai ver que logo depois, quando Maria vai se encontrar com Jesus, ela fala a mesma frase, coisa de irmã mesmo, né? Só para que você entenda. No versículo 21, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ambas eram alvo dessa esperança. Elas tinham essa esperança: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que ele não teria morrido. E eu pergunto para você nessa noite, como está essa esperança no seu coração? Você, diante daquela situação difícil, você teria cabeça para dizer: eu sei, Senhor, que se o Senhor estivesse agindo, essa situação não teria acontecido? Ou você, diante da situação, da dificuldade, do grande desafio, você já tinha jogado a toalha? Alguém vai dizer que a toalha não é nem nossa, a gente nem pode jogar essa toalha, que a toalha é dele, é o Senhor que tem um controle, né? Mas eu estou dizendo, tanto Marta quanto Maria tinham essa esperança viva. Isso me lembra que Jesus é a nossa esperança. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o desafio, mas eu quero te deixar marcado para você: Jesus é a sua esperança. Não coloque a sua esperança em mais ninguém, em mais nada, em mais qualquer coisa. Ah, mas vai lá que o fulano nada, a minha esperança vive e reina, é Jesus. Que esperança é essa que afirma que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido? Que esperança era essa que ambas tinham no coração? Mesmo em luto, em sofrimento, irmão morto há 4 dias. Talvez seria muito natural elas: ah, Senhor, chegou atrasado, né? O Senhor chegou atrasado, se o Senhor tivesse chegado mais cedo. Perceba que elas podiam, em vez de dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ela podia dizer: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Já imaginou, nos dias de hoje, que a gente quer tudo assim, ó, muito rápido? Será que a gente, no lugar de Marta e Maria, a gente não ia falar assim: Senhor, o Senhor chegou agora, não dá mais, o Senhor já chegou muito tarde? A nossa esperança, que está em Jesus, ela significa algumas coisas, só para alguns pontos para a gente entender melhor. A nossa esperança não está em circunstâncias, tá? A nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança não depende de tudo estar bem. Não estava tudo bem com Marta e Maria. Elas estavam em luto do seu irmão, aquele que provavelmente era o mantenedor da casa, aquele que era a segurança daquelas 2 irmãs. Ela está em uma pessoa. A nossa esperança não está em circunstâncias, ela está em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. As circunstâncias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele pode todas as coisas. Por isso a morte não é o fim, a derrota não é definitiva, e aquilo que parece impossível não precisa ser a palavra final. Ele é o Deus do impossível. O impossível para nós não é a palavra final. Aquela palavra que foi dada, que você diz assim: isso é impossível de mudar, isso é impossível para mim e para você, mas para Ele não é impossível. Ele pode mudar, Ele pode transformar, basta uma palavra, basta mover, mas basta Ele querer, basta você e eu crermos que Ele pode fazer. Jesus traz esperança para o presente,
o tempo presente. A esperança cristã não é apenas esperar o céu, e eu espero o céu, hein? Você espera o céu? Pois é saber que Cristo está conosco hoje, sustentando, fortalecendo, edificando, direcionando e transformando a nossa vida. Essa é a nossa esperança. Ele nos ajuda no hoje, Ele está conosco hoje. Ouvimos hoje pela manhã que Ele é um Deus que é um Pai, Abba Pai, um paizinho, um Pai que nos ama. Nós temos paternidade, irmãos. Nós não temos um Deus que veio, criou tudo e foi embora, como muitos dizem, que veio, criou e está longe. Não, Ele veio, criou todas as coisas, fez todo o plano, preparou tudo e continua com a gente. Ele continua andando com a gente, Ele continua ensinando. Se você e eu tivermos um coração ensinável, eu quero dizer para você que Ele continua nos ensinando ainda hoje. Mas Ele também não só traz a esperança para o presente, Ele garante a esperança para o futuro. Porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza de que também haverá uma ressurreição e uma vida eterna para nós. Aqueles que conhecem a Deus sabem que a última resposta sempre é do Senhor. Marta e Maria conheciam Jesus. Percebe a importância de nós conhecermos ao nosso Deus? Aqueles que conhecem a Jesus sabem que a última palavra vem dele. Mesmo diante daquele luto, elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão já está lá, sepultado, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Ela acaba de falar isso: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Marta. E no versículo 22, veja o que Marta diz: mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Mesmo com tudo já instaurado, ela deixa claro que a esperança dela estava no Senhor, mas ela também diz: mesmo agora, com ele sepultado já há 4 dias lá dentro daquele sepulcro, tudo o que o Senhor pediu a Deus, Ele vai te conceder. Que fé é essa, gente? Que fé é essa em meio ao luto? Que fé é essa para crer em meio ao sofrimento? Que fé é essa para crer em meio a algo que humanamente era impossível de se reverter? Pois é, ela cria que Jesus era Filho de Deus e por isso tudo podia acontecer. Você crê que tudo pode acontecer? Eu creio. E eu peço a Deus que a minha vida nessa terra não me distraia. Porque a gente é envolto em muitas coisas, a gente tem uma mente. Eu não sei você, mas às vezes eu estou tendo dificuldade de ler um texto ou ler um livro. É como se a mente já estivesse cansada, é tanta informação, né? Eu creio que esse mundo de informação, ele não somente nos distrai, mas ele também tira de nós a capacidade de contemplar, de meditar, de pensar sobre algo. A gente sempre está com nosso amigo inseparável nas mãos, né? Celular conosco, esse aqui, né? Ele anda conosco todo tempo. Pois é. A gente dá tanto tempo para ele, mas o tempo que a gente dá tem quase que tirado de nós o vigor para que a gente possa estudar, para que a gente possa pensar, para que a gente possa até orar. Quando a gente vai orar, a gente já está cansado mentalmente de tantas coisas. Pois é. Mas a gente precisa buscar em Deus cada vez mais. E ali existia um ambiente de fé, irmãos, porque alguém que diz isso aqui, ó, depois do irmão morto 4 dias, alguém que diz, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá, ali existia um coração com fé. E onde existe um ambiente de fé, vou ser repetitivo, tudo pode acontecer. Um ambiente de fé, e assim não é uma história da carochinha, um ambiente de fé não significa que tudo acontecerá exatamente como nós queremos, né? Porque Deus também sabe do nosso coração. E o nosso coração é enganoso e ele, às vezes, tende a nos levar para vários lugares. Então, nem tudo o que nós queremos vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que um ambiente de fé significa que criamos espaço para que a nossa confiança em Deus possa fazer o agir de Deus determinar situações.
Um ambiente de fé significa que criamos espaço para confiar que Deus pode agir, inclusive de maneiras que nós não esperamos. Isso é um ambiente de fé. Quer ver em algumas palavras, o que significa um ambiente de fé? A impossibilidade não vai limitar a Deus. Porque se tem um negócio que nós humanos gostamos de fazer, é botar limite em Deus. É muito difícil para a gente de forma inconsciente acha que é muito difícil para Deus. Quando na verdade nada é difícil para Deus. Ah, isso aí é muito complicado. Né? A minha esposa costuma dizer para mim ela fala assim para mim, você já primeiro diz não para depois dizer sim. E eu já me peguei falando, e ela falou, aí a mulher, quando está com razão, ela nem fala, ela só faz assim. Tipo, é isso aí que eu falo, né? Tu já falou não primeiro, antes de saber. É quase que, né, intuitivo, sei lá. Sei que realmente acontece, eu tive que dar razão a ela, mas o que eu quero dizer é que a impossibilidade está em nós, não em Deus. A impossibilidade não pode limitar a Deus. A dúvida não determina o resultado, a gente duvida demais, quando na verdade a gente precisava crer demais. A palavra de Deus tem mais peso do que toda e qualquer circunstância. Se Deus diz que vai fazer, não importa a circunstância. Não se permita ser forçado pela circunstância. Homens da Bíblia perderam bênção por serem forçados pela circunstância. Não se permita que as circunstâncias determinem. É o Senhor quem determina. Há espaço para milagres, há espaço para restauração e há espaço para transformação em um lugar onde há fé. Ele pode transformar, ele pode restaurar e ele pode realizar milagres. Quarto e último ponto, a última palavra é do Senhor. Versículo 23. Jesus então diz a Marta, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus, naquela hora, ele diz, você crê nisso? Você crê que ele é a ressurreição e a vida? Você crê que ele pode sim, aquele que crê nele ainda que morra viverá? E ele estava falando isso para Marta, e ele é cirúrgico, ele diz, você crê nisso? E você vai entender que logo versículos após, pouco mais à frente dessa história, ele vai dizer para ela sobre isso aqui. O Senhor pergunta a Marta, e essa pergunta também serve para cada um de nós. Você crê? Você crê? Eduardo, só está falando disso hoje. Pois é, a gente precisa crer. O versículo 24 é o momento que Marta, depois que o Senhor diz que o irmão dela vai ressurgir, e é muito comum o que aconteceu com Marta acontecer comigo e com você. A gente pegar as nossas experiências, o nosso conhecimento e colocar diante de Deus. Quando o Senhor está querendo fazer coisas grandes, a gente entra com a razão. E é normal, porque a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a defender, a gente aprendeu a argumentar com a nossa razão, com o nosso conhecimento. Veja o que ela diz. Jesus diz a ela, o seu irmão irá ressurgir. E Marta respondeu, eu sei. Em outras palavras, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas Jesus estava indo muito além. Jesus estava dizendo, eu vou fazer hoje. Eu vou fazer grandes coisas hoje. E às vezes o Senhor fala isso para a gente e a gente entra com a nossa experiência, com o nosso conhecimento. Eu sei, Senhor, eu sei que tu podes tudo, mas não é para hoje, né? Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai fazer um dia, quando Jesus está querendo realizar algo hoje na nossa vida. Então, não há limites para Deus agir. O milagre, irmãos, versículo 38, que é a passagem que você provavelmente já conhece, já ouviu várias vezes, que fala da ressurreição de Lázaro. Versículo 38 diz assim, Jesus
agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, porque Jesus ficou comovido com toda aquela situação, né? Que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias, e eu quero voltar no ponto em que eu falei para você, que onde existe um ambiente de fé, tudo pode acontecer. O que tinha naquele momento, diante dessa cena que você leu comigo agora? Tinha uma pedra, tinha um corpo morto já de 4 dias, tinha mau odor, tinha tristeza, tinha medo, tinha dúvida. Era completamente um ambiente completamente impróprio aos nossos olhos para que Deus fizesse alguma coisa. Era completamente impróprio, estava tudo errado. Tinha uma gruta onde Lázaro estava dentro da gruta e tinha uma grande pedra fechando. Algo dificultando o acesso. Tinha um corpo que já estava com certeza morto há 4 dias, e a gente vai entender um detalhe muito relevante em relação a morto 4 dias naquela época. Tinha mau odor, inclusive Marta cita isso, e tinha tristeza do coração de Marta, tinha medo, tinha dúvida. Naquele tempo existia uma tradição que dizia, na tradição judaica, que eles acreditavam, né, que a alma de uma pessoa ainda flutuava sobre o corpo, e assim, gente, isso é um resultado de um estudo, né? Então não se prenda muito nos detalhes, mas ele dizia que uma alma flutuava sobre o corpo por até 3 dias após a morte. A crença é que durante esses 3 dias a alma tentava ainda retornar ao corpo, né? Provavelmente existiam casos de doenças, como eu lembro que minha mãe contava uma história, que ela morava no interior lá da Bahia, quando era pequena, e dizia que teve uma vez lá que uma mulher foi enterrada e tudo mais, e tempos depois foi descoberto que a mulher foi enterrada, mas estava com uma doença que parecia aos médicos locais que ela estava morta, mas na verdade não estava, né? E morreu depois que estava enterrada. Essa coisa toda que você já deve ter ouvido alguma história sobre isso. Então, ali diziam que durante esses 3 dias é como se a alma ainda tentava retornar ao corpo. E ao 4º dia, de fato, é que começava a mudar as questões do corpo, a decomposição. Então, eles acreditavam que depois de 4 dias não tinha mais como aquele quadro ser revertido. Pois é. E por que você acha que Jesus ficou mais 2 dias lá onde ele estava? Ele podia ter ido na mesma hora, né? Mas ele chega naquele lugar, já onde não existia mais possibilidade humana para que aquele corpo pudesse, né, ressuscitar. Porque aos olhos de todos aqueles, já tem 4 dias. 4 dias não tem mais nada para fazer. Nem chance de acontecer algo ainda humanamente falando. Pois é, Jesus eliminou qualquer dúvida sobre alguma coisa humana naquilo. Para o povo, ressuscitar alguém no 4º dia era um milagre, porque não era possível uma pessoa sair do sepulcro depois de 4 dias. Provavelmente alguém já tinha visto, eu até fui estudar um pouco sobre isso, uma tal de catalepsia, que é uma condição médica em que os músculos do corpo ficam rígidos e paralisados, a pressão cai muito, então parece que realmente a pessoa está morta, mas na verdade, diz os estudos que a catalepsia, a pessoa está consciente, só não está interagindo. Então imagina que naquela época, se acontece uma coisa dessa, ninguém ia saber. Pois é. 4 dias reforçavam a realidade e que aquela morte era irreversível. E aí eu quero te lembrar que Deus, ele gosta de usar coisas impossíveis aos homens para mostrar que ele é todo poderoso. Não tinha mais aos olhos daqueles homens o prazo do recurso, vamos botar assim, o recurso humano para a situação de Lázaro havia acabado. Não tinha mais recurso. Não tinha mais, não, já passou de 4 dias, não, até 3 dias, ó, ele pode levantar ainda, hein? Isso aí pode ser revertido, com 4 não dava mais. Pois é, isso fala de tempo. Não limite o poder de Deus porque o tempo passou. Ele pode, independente do tempo. E aí, se a gente olhar para isso que a gente relatou aqui nesses pontos, a gente vê uma sequência que aconteceu lá na família de Lázaro e que acontece também com a gente hoje. Veja só, Lázaro estava doente, um grande desafio se levantou, uma doença que naquela época não era tão fácil de tratar,
Esse foi o primeiro ponto, Lázaro estava doente. É o desafio que acontece comigo e com você. Uma situação que se levanta, um grande desafio que se levanta. Depois, existiu que Jesus demorou lá onde ele estava, e isso impacta no tempo. A gente hoje quer tudo para ontem, a gente quer as coisas muito rápidas. Só que Jesus demorou para sair de lá. Ele permaneceu onde estava mais 2 dias, diz a palavra, no versículo 6. Por fim, Lázaro morreu. O fim da situação foi decretado. Começou com um desafio, a solução não veio a tempo, porque demorou para chegar. Aquilo foi determinado como fim. Isso acontece nos dias de hoje, né? A gente começa com um grande desafio, uma dificuldade, a gente está vendo o tempo passar, a solução não vem, daqui a pouco vem uma resposta e diz, é o fim, não tem mais o que fazer. Pois é, isso aconteceu lá também. Jesus chega 4 dias depois, a possibilidade chegou 4 dias depois. Diante daquele cenário, Marta diz para ele, Senhor, já cheira mal. Senhor, tudo bem, o Senhor chegou, mas já cheira mal. E justamente nesse momento, possibilidades totalmente acabadas, Jesus manifesta a sua glória. Não desista, creia. Ele pode todas as coisas. O tempo, para Ele, é completamente diferente para nós. Ele pode todas as coisas. O tema dessa série de mensagens é o céu responde diferente. Ele pode todas as coisas, porque o céu, Ele responde diferente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente acredita, da forma como a gente enxerga. Versículo 40. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Lembra lá atrás, nos versículos anteriores, que ele diz, você crê nisso? Pois é, ele disse, eu não disse a você se cresce, você veria a glória de Deus? Então foram lá e tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Diante de todos aqueles aqui, o versículo 40 diz, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus. Isso pode ser entendido por nós nos dias de hoje. Eu não estou contigo. Eu não posso todas as coisas. Se houver fé, o sobrenatural não pode acontecer. Creia. Igreja, eu e você precisamos crer. Os milagres, eles estão acontecendo. Eles não são de uma igreja de 2000 anos atrás. O mesmo Deus de 2000 anos atrás é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua realizando milagres. E por que a gente limita? Por que a gente diz que isso não é para mim? Por que a gente diz que isso foi da igreja primitiva? Coxo anda, cego enxerga, o surdo ouve. Ele pode ou não pode realizar nos dias de hoje? A gente precisa crer, porque o céu responde diferente da gente. A doença de Lázaro já dizia que ele tinha morrido. Os homens diziam que acabou, porque os 4 dias já tinham passado. O sepulcro dizia que aquela pedra significava que ali era fim, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus chega diante daquele cenário caótico e diz, tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Você crê que ele pode fazer isso na sua vida? Talvez não seja um sepulcro, não seja uma pedra, não seja um corpo lá dentro, não seja um caso de morte, mas seja um grande desafio, uma família que está perdida, uma situação que parece aos seus olhos que não tem mais jeito. Talvez seja uma saúde que precisa de uma intervenção, talvez seja uma situação financeira, uma porta que nunca se abre, uma situação que nunca muda. Ele pode. Se você crer e for da vontade dele, ele pode. Qual o seu quarto? Essa pergunta tem a ver com aquela situação caótica, que o 4º dia significava que não tinha mais recurso humano. Qual é o seu 4º dia hoje? O que você acha que não tem mais recurso? O que você acha que não tem mais jeito porque já se passou tempo? O que você acha que não tem mais jeito porque não, e agora não dá mais?
Aos meus olhos não dá mais, nada pode mudar essa situação. Você não pode dizer isso para Deus. Diga: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa situação teria sido diferente. Mas se o Senhor quiser ainda, o Senhor pode pedir a Deus e algo vai acontecer. É dessa forma que a gente precisa. E a gente não está colocando Deus na parede, porque a gente não é ninguém para fazer isso. Mas Ele diz que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. Creia, não há impossíveis para Deus. Qual a circunstância que hoje diz para você que não dá? Tem alguma circunstância que diz assim: essa circunstância diz para mim que não dá mais, eu não consigo mais, eu não posso fazer mais nada. Eu quero lembrar para você que um ambiente de fé pode acontecer toda e qualquer coisa. O grupo de louvor pode me ajudar? Você pode ficar de pé?